estava no slide de cima, e estava finalizando a Estava explanação finalizando, do né? slide de cima. Então, retomando, eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada doença do quadril, ok? Então, vamos lá. Como eu estava comentando, né, com vocês aí anteriormente, é importante que a gente saiba os diagnósticos, né, dos nossos, vai para as lesões. As Professora Sandra, tendinopatias, elas são muito com a articulação do quadril. Oi? Minha tem como internet só está você voltar. instável? A internet está instável e não deu para entender o que a senhora falou. Então, eu vou começar de novo falando aqui sobre Sim. tendinopatias. Isso, por favor. Obrigado. Vocês estão me ouvindo agora, né? Sim, agora sim. Então, tá bom. Então, a articulação do quadril é bem comum de ter como diagnóstico uma tendinopatia. Aí a gente vai entender um pouquinho o que são tendinopatias, né? Toda vez que o médico encaminhar para vocês um diagnóstico de tendinopatia, você já tem na mão uma informação de que os tendões não têm mais a mesma integridade física. E olha só que interessante, hoje as tendinites fazem parte do rol da tendinopatia. Por quê? Porque a gente sabe que as tendinopatias e o uso excessivo da articulação acabam como um ciclo vicioso, provocando novas inflamações nos tendões, e as inflamações crônicas acabam evoluindo ou para uma tendinose, né, que a gente já pode considerar uma degeneração do tendão, ou pela sua própria calcificação, ou rupturas totais ou até mesmo parciais. Então, toda vez que a gente tiver uma situação de tendinopatia, a gente sabe que a articulação, né, do quadril já está acometida. Às vezes, é claro que num grau muito inicial e às vezes em grau muito avançado. A tendinopatia, ela provoca muita dor porque ela causa muita instabilidade na articulação. E como o quadril é uma articulação de muita sobrecarga e que a gente usa o tempo todo para sentar, levantar, andar, né? É difícil a gente deixar de usar a articulação no momento que ela está mais inflamada. Então, é importante a gente ter esse olhar. O que eu faço no treino quando eu tenho uma pessoa com uma situação de uma tendinopatia no quadril? Principalmente as tendinopatias discos tibiais, que são bem comuns. Então, a gente vai falar aí um pouquinho ao longo da aula como que a gente vai fazer a adaptação, porque eu vou chegar nesse momento prático aí com todos vocês, profissionais de educação física. Uma outra doença muito comum é a bursite, né? É interessante comentar com vocês que assim, dificilmente a pessoa tem uma bursite isolada. Normalmente as bursites acompanham também as tendinites. Então, quando um tendão ele se inflama, ele gera uma instabilidade, uma sobrecarga maior na articulação, é muito comum que a bursa, que são aquelas bolsas serosas que tem como função principal a mobilidade, melhorar a mobilidade da articulação. Então, é muito comum que ela se inflame também. Então, a bursa trocantérica é a mais comum de ser inflamada no quadril, até mais do que a própria bursa iliopsoas. Então, a bursa trocantérica, ela provoca uma dor na lateral da coxa, né? Então, é bem aqui no trocânter maior, né? Aqui pertinho, né, nessa região do fêmur, né? Não é exatamente na articulação, a dor na região lateral. E é onde as pessoas se queixam de dor, né? Uma dor na região lateral do quadril. Tá? Então, assim, a bursite, ela também requer cuidados. E é claro, quando a pessoa, ela relata para você que ela tem dor na região do quadril, é importante a gente também normalmente acompanham as tendinites. Foi o Igor que voltou. Ficou tranquilo. Agora sim. Uma outra doença muito comum na articulação do quadril é a artrose, né? Então, qual que é a característica de uma artrose no quadril? Então, aqui, né, a gente tem a cabeça do fêmur, a articulação, né, trocantérica, articulação do quadril,
E quando a pessoa tem um desgaste na cartilagem, né, porque no fundo a artrose ela começa com desgaste na cartilagem, aí o osso, o que acontece? Quando tem um desgaste na cartilagem, a instabilidade provocada por esse desgaste faz com que o osso aumente o seu tamanho, ele hipertrofia para melhorar essa instabilidade. É claro que a artrose, quando o organismo evolui para os osteófitos, né, que a gente chama de hipertrofia óssea, a gente acaba perdendo mobilidade articular. Então, uma pessoa, por exemplo, com uma artrose no quadril, principalmente uma artrose de grau 4, uma artrose muito avançada, ela tem muita dificuldade de flexão de quadril, muita dificuldade para se adaptar a movimentos mais amplos, né? Diferente de uma tendinite, de uma bursite, né? Que a gente tem uma fase mais álgica da doença, né? À medida que o exercício vai melhorando, vai fortalecendo e melhorando essa instabilidade causada pela dor, né, ele consegue ter uma funcionalidade melhor. É claro que quando a gente tem uma ruptura parcial, uma ruptura total, ele também fica com, né, os movimentos muito comprometidos. Mas no caso da artrose, isso ele é muito mais evidente, né? O andar fica muito comprometido, as atividades de vida diária acabam ficando muito comprometidas. Então, eu tenho um espaço da redução articular como uma consequência da artrose, e aqui o que ele está chamando de espora óssea, na verdade, é o que a gente chama de osteófitos, né? É a hipertrofia do osso com o intuito de melhorar a instabilidade na articulação causada por esse início, né, de desgaste articular. Né? As artroses provocam muita dor em atividades simples, né, em tarefas simples do dia a dia. Então, requer também um cuidado muito especial na hora de fazer a adaptação do exercício. Agora, a gente também tem, que não tão raro, as artrites, né? As artrites são doenças autoimunes, né? Doenças inflamatórias, doenças que o próprio organismo causa a inflamação. Lembrando lá no começo da aula, que eu falei que toda doença tem um cunho extremamente genético, né? A artrite tem esse perfil, lógico, né? As pessoas que têm maior predisposição a inflamar, se autoinflamar, podem sofrer uma série de consequências, porque a artrite nem sempre acomete uma única articulação, né? Normalmente ela acomete várias articulações. É claro que o quadril, por ser uma articulação de sobrecarga, acaba sendo muito afetado. Quadril, joelhos, a articulação dos ombros, a própria coluna, né? São estruturas que, quando acometida por artrites, elas perdem bastante a sua funcionalidade. Tá? Agora, o que acontece num processo da artrite? A artrite, à medida que o organismo ele gera uma inflamação na articulação, essa inflamação ela se interioriza para dentro da articulação e é o que a gente chama, ela forma um tecido que a gente chama de panos. E esse tecido inflamatório, ele traz como consequência a erosão do osso, então ele degrada o osso, diferente da artrose, né? A artrose a gente tem um processo de hipertrofia do osso. Nem sempre a artrose evolui para um quadro de cirurgia, porque muitas pessoas conseguem lidar com o processo de artrose. É claro que o que vai determinar é o quanto que a doença afeta ou não a funcionalidade de cada um. E até isso que determina, na verdade, uma cirurgia, né? É importante que a gente comente isso para o nosso aluno, porque tem muito médico que indica cirurgias em situações onde o exercício poderia trazer benefícios, melhora da funcionalidade, e que talvez não houvesse necessidade de uma cirurgia. Tá? Agora, a artrite, por ser uma doença autoimune e por desgastar, além da cartilagem, ela trazer essa erosão óssea, muitos dos casos acabam evoluindo para uma prótese de quadril. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das adaptações, quando eu for falar de exercício,
para as duas condições, quando a pessoa tem um processo inflamatório, artrite, mas e quando ela coloca uma prótese? Será que ela pode fazer musculação? Será que ela pode fazer um agachamento? Será que ela pode fazer um leg press? Como é que tem que ser o exercício? Como é que tem que ser a orientação? Tá? Isso vai ser importante na hora que a gente entrar na parte aqui só de exercícios. E aí sim, né, existe essa questão das próteses nos quadris, que são casos também não tão raros da gente encontrar em academia, e provavelmente, né, as pessoas que que passam por uma cirurgia, como colocar uma prótese no quadril, elas conseguem ter a funcionalidade da extensão e da flexão do quadril normalmente. O que a gente vai ver é que o quadril com a prótese, ele precisa ter um cuidado maior quando a gente estiver em posição de quadril fletido e o movimento de rotação interna com adução. Então, é isso que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente do cuidado para o exercício. Mas na vida normal, na vida diária de cada um, as pessoas conseguem muito bem ter uma boa funcionalidade com uma prótese. É claro que depende muito dos aspectos também da cirurgia, né? Se a cirurgia foi bem feita, a gente já teve caso no instituto de cliente colocar uma prótese no quadril, e aí por um erro médico ele acabou rompendo o tendão, né, do glúteo e ele perdeu toda a parte aí de extensão de glúteo. Então, é claro, toda cirurgia ela tem um risco, né, vai depender realmente da habilidade do cirurgião, vai depender da boa recuperação, que também é uma questão individual, e o fortalecimento muscular, ele vai ser extremamente importante para manter a estabilidade na articulação do quadril. Quando uma pessoa tem uma prótese no quadril, né, normalmente eles vão fazer cirurgia no quadril que está pior. Não quer dizer que a gente não tenha que ter cuidado com um quadril que não tem prótese. Porque normalmente ele tem o quadril cometido, mas às vezes, uma hora de fazer a adaptação do exercício, o que já até aconteceu e tem acontecido na prática é que o lado que a pessoa colocou a prótese está resolvido. A gente consegue fazer um bom exercício, né, com bastante conforto. Mas quando faz para o lado que ainda não foi feita a cirurgia e que às vezes pode acontecer de não ser necessário, mas não é raro que as pessoas possam ter dor. E aí a gente precisa também ter esse olhar cuidadoso para as pessoas com caso de próteses, principalmente a prótese não bilateral, né, a unilateral. A sacroileite, ela é uma inflamação, na verdade, ela é uma doença autoimune, né? É uma artrite na articulação sacroilíaca. Ela é muito comum também nas pessoas que têm essa doença autoimune, né? Essa doença inflamatória, e ela comete exatamente essa região que está em vermelho, tá? Quando a pessoa vem para vocês com o diagnóstico de sacroileite, é muito importante a gente ter um cuidado especial com evoluções de carga e com as amplitudes dos exercícios. Né? Por quê? Porque a pessoa ela tem uma região localizada bem ao final, realmente, da articulação da coluna, provoca muita dor, provoca muita limitação, porque é uma articulação de mobilidade, né? Que a gente tem aí músculos importantes, né? E essa inflamação, essa sacroileite que eu coloquei, que eu estou aqui ilustrando para vocês, é uma doença também que requer muito cuidado na hora da gente fazer a adaptação. Toda doença autoimune, como, né, eu comentei, a artrite, a sacroileite, que é uma artrite na articulação sacroilíaca, ela passa por altos e baixos. Por quê? Porque é uma doença que o próprio corpo produz a inflamação. Então, tem momentos que a pessoa ela está melhor, ela está produzindo menos inflamação, e tem momentos de crise. Nos momentos de crise é que a gente tem que ter muito cuidado com as adaptações. Então, precisa, às vezes, regredir um pouco o treino, readaptar amplitudes.
Se necessário, a gente precisa também excluir alguns exercícios, mas assim que a pessoa melhora, a gente retoma o treino, né? Agora, por que é tão importante falar de musculação para as doenças musculoesqueléticas, como as tendinopatias, como as bursites, como as artrites, como as artroses? Porque o músculo, a gente sabe, né, hoje está muito bem sedimentado na literatura, que o músculo produz substâncias anti-inflamatórias, que é o que a gente chama de miocinas, né? É claro que a gente ainda está conhecendo o processo das miocinas nessas doenças musculoesqueléticas, mas a gente já sabe que ele tem uma íntima relação com doenças crônicas, como diabetes, como alguns tipos de câncer, como alguns tipos de doenças cardiovasculares. Então, as miocinas, elas previnem, elas diminuem a mortalidade por doenças como câncer, por doenças cardiovasculares, né, porque elas são substâncias importantes. E a gente tem certeza que elas também têm um papel fundamental nas articulações, nessas doenças musculoesqueléticas, mas é claro que é um campo ainda a ser estudado, né, existem ainda algumas lacunas em relação a isso na literatura, tá? Então, esse é um aspecto quando a gente fala por que é que tem que fazer musculação. A gente sabe que produz substância anti-inflamatória. Legal, mas um aspecto muito importante é que toda doença musculoesquelética causa instabilidade e ela piora a funcionalidade em tarefas do dia a dia. E contrário a isso, a musculação fortalece tendões, inclusive comprometidos, fortalece a musculatura, e esse fortalecimento dessas estruturas melhoram a estabilidade, né? Então, a pessoa ela pode ter uma artrose no quadril, mas com o exercício ela pode ter uma melhora da funcionalidade, ela pode ter uma melhora da qualidade de vida. Um outro aspecto, um outro papel importante sobre o exercício e fundamental é a evolução da doença. Quando você tem uma estrutura fortalecida, a gente tem um processo de evolução não tão acentuado quanto uma pessoa sedentária, porque se ela tem comprometimento na articulação, e além de ter comprometimento na articulação, ela tem musculatura enfraquecida e tendão enfraquecido, a doença ela acaba tendo uma evolução maior, tá? Então, esses são aspectos super importantes do exercício, em que muita gente, né, acaba achando que vou fazer musculação com uma artrose, com uma artrite, né? Vai fazer musculação, com os cuidados que o profissional tem que ter, que a gente vai comentar aqui um pouquinho ao longo da aula, tá? E por fim, eu trouxe aqui sobre dor referida e dor irradiada, porque algumas pessoas apresentam dor na articulação do quadril ou até mesmo na região anterior, né, do quadril, e nem sempre a origem é na articulação. Algumas doenças, elas podem ser provenientes da coluna. Então, uma vez que o nervo, ele seja, a gente tem um pinçamento do nervo, a gente pode ter uma dor irradiada, que a gente chama de radiculopatia, por exemplo, quando eu tenho uma compressão nervosa entre L4 e L5, lombar 4, lombar 5, ele pode comprimir o nervo ciático e dar aquela dor que começa lá na região do glúteo e que pode passar por toda a parte posterior da coxa, tá? Então, a dor, ela é irradiada de um nervo comprimido lá na região entre L4 e L5, né? O mesmo acontece quando ocorre uma inflamação na coluna e ela pode dar uma dor referida, uma dor que a gente chama de distância, que você acha que de repente lá da região da lombar. Por isso que é importante, toda vez que a gente tiver um aluno que a gente acompanha e que ele comece a apresentar dor, que a gente peça para ele passar por um médico. Porque vocês vão ver um pouquinho, quando a gente for falar de adaptação, que em alguns momentos a adaptação ela pode mudar em função da doença. Às vezes você acha que você está lidando com uma tendinopatia, que pode trabalhar com uma amplitude um pouquinho maior, e não é uma tendinopatia. Às vezes é uma artrite já com comprometimento articular.
Então, a gente precisa conhecer a doença, porque esse é um aspecto extremamente relevante na condução do treino do teu aluno. Agora, como é que a gente trata essas doenças? O que é que tem se recomendado em relação a tratamento? Então, dentro dos tratamentos mais tradicionais, além do medicamentoso, a gente tem a fisioterapia tradicional e a gente tem o fortalecimento muscular. É claro que a literatura já tem mostrado para nós algumas evidências científicas que são extremamente importantes. Uma delas que eu quero citar aqui para vocês é o uso da medicação. O que hoje as evidências mostram em relação ao uso excessivo de anti-inflamatório e de corticoide? Que ele tem um efeito rebote para a articulação. Então, o tendão ele piora muito com o uso excessivo de medicação. Então, ele acaba degradando o tendão. Isso é importante porque a gente, na academia, recebe muito aluno que ele automedica, né? Ele começa a tomar um anti-inflamatório, ele começa a tomar um corticoide, porque ele precisa melhorar da dor, né? Essas orientações precisam ser repassadas, né? Ele precisa procurar um médico, aí essa orientação médica vai dizer em quanto tempo ele vai precisar ou não usar a medicação, porque um aspecto negativo é o quanto as medicações têm efeito rebote, especialmente nos tendões. E isso já mostrado em trabalho científico. Então, por isso que o conhecimento ele é extremamente importante. Falando um pouquinho da fisioterapia tradicional, ela melhora o quadro de dor? Melhora, mas ela acaba sendo um tratamento paliativo, porque ela trata o processo inflamatório, mas ela não trata a causa. Então, se a causa é o tendão degenerado, ele precisa de um fortalecimento muscular para melhorar a estabilidade de quadril. Então, por isso que cada vez mais a gente tem observado que os trabalhos científicos vêm comprovando aquilo que a gente, há alguns anos, já vem praticando, né? Que o treinamento resistido, ele é a melhor intervenção na reabilitação musculoesquelética. Esse é um trabalho, é uma revisão sistemática, né? Um trabalho de alta relevância, que vai comentar exatamente isso, né? Ele vai comparar quais são os tipos de tratamento e mostrar que o treinamento resistido tem um papel terapêutico importante na reabilitação musculoesquelética. Tá? Então, é um trabalho que eu recomendo para vocês, né? A leitura. Um outro aspecto que tem sido cada vez mais evidenciado na literatura é o papel da contração excêntrica, ou seja, dentro do treinamento resistido, enfatizar a contração excêntrica traz melhores resultados do que o treinamento mais tradicional, especialmente a gente já tem até acompanhado alguns trabalhos sugerindo potência, né, para as pessoas que têm que são idosas, inclusive, mas a gente sabe que a contração excêntrica ela é fundamental para que a gente tenha, além dos benefícios da própria contração excêntrica, ela tem uma íntima relação também com a remoção de processos inflamatórios. E isso também é mostrado na literatura já com um trabalho científico. Então, olha só que bacana. Hoje a gente sabe que o padrão ouro da reabilitação é o fortalecimento muscular, e a maneira como ele deve ser feito está dentro dos padrões tradicionais da musculação que a gente conhece, enfatizando a contração excêntrica. Então, só para relembrar com vocês, né, o que acontece na contração excêntrica? Então, olhando aqui para essa figura ilustrativa, a gente tem o tecido conjuntivo, né, que forma o tendão, e na verdade ele reveste todo o músculo, que é o epimísio, que a gente chama de epimísio, né? O revestimento dos feixes, também por tecido conjuntivo, que a gente chama de endomísio, e o revestimento da fibra, que a gente chama de endomísio. Então, esses três componentes de tecido conjuntivo que recobrem todo o tecido muscular e que formam um tendão, o que acontece na contração excêntrica? Então, quando eu tenho uma força exercendo
no momento que eu estou alongando o músculo, porque a contração excêntrica nada mais é do que o momento que eu estou alongando o músculo na musculação. Então, se eu fizer isso de maneira lenta, essa sobrecarga nesses tecidos, endomísio, epimísio e perimísio, sobrecarrega, uma vez que eles sejam sobrecarregados, eles proliferam como um efeito aí de feedback. E isso é muito interessante, por quê? Porque a proliferação do tecido conjuntivo, além de melhorar o aspecto de hipertrofia, ele melhora a capacidade elástica do músculo. Isso é importante para o dia a dia, por quê? Porque o músculo hipertrofiado, ele tem maior condição, hipertrofiado no seu tecido conjuntivo, melhor dizendo, ele tem melhor condição de absorver a sobrecarga externa, protegendo assim a articulação. Então, por isso que é tão importante a gente falar das contrações excêntricas. Tá? A contração excêntrica melhora a capacidade elástica muscular, é a melhor forma de alongar o músculo, aqui a gente não está falando de articulação, é a maneira mais eficiente, e além desse benefício, né, de melhora de capacidade elástica, absorvendo as sobrecargas externas, como consequência tem uma maior proteção da articulação, e trabalhos mais recentes mostram que a contração excêntrica tem uma relação com a absorção de processos inflamatórios. Então, essas informações são importantes na hora que a gente for falar lá do exercício, né, da condução do exercício, da adaptação. Então, a contração excêntrica, ela precisa estar presente na orientação aí do aluno quando ele tem dor. Aqui é um outro trabalho, né, reforçando o papel da contração excêntrica, né, embora aqui seja um trabalho que tenha estudado o músculo supraespinhal, né, no ombro, a gente tem certeza, a gente sabe, porque já tem trabalhos para as outras articulações, mostrando o benefício da contração excêntrica no processo de reabilitação e de melhora da dor. Aqui uma outra revisão, né, importante, falando do papel da contração excêntrica no treinamento, né, como ele tem um papel importante aí com foco terapêutico, né, na melhora da articulação. E esses trabalhos vocês podem encontrar lá no site treinamentoresistido.com.br, tá? Esse é um site de curadoria do Instituto Biodelta. O que é bacana é que vocês vão encontrar os artigos originais em inglês, mas vocês vão encontrar os comentários do Dr. Santarém. Então, às vezes, vocês querem fazer uma leitura rápida, não quer ler todo o artigo científico, então eu recomendo para vocês o site, porque ele traz essa leitura já simplificada, né? Esse comentário do Dr. Santarém, e quem quiser acessar o artigo original em inglês também consegue, né, nesse site. Fica aí a dica para vocês, principalmente quando a gente lida com um aluno que passa pelo médico, o médico diz que não pode fazer alguma forma de exercício, que ele não recomenda, que musculação pode machucar. Aí a gente mostra para o nosso aluno que tem uma linha de estudo muito, hoje em dia, muito ampla, né? Voltada para o treinamento resistido, voltada para a musculação. Então, com segurança, a gente pode dizer que a musculação, além dos efeitos para a estética, para condicionamento físico, o quanto ele tem sido estudado nas aplicações terapêuticas, tá? Os benefícios, né, do treinamento resistido, a gente tem que realmente ressaltar. E aí sim, eu vou começar agora a falar como é que tem que ser o treinamento de uma pessoa que tem limitação no quadril, tá bom? Aqui, para fechar um gancho com o conteúdo científico, né, alguns trabalhos têm apontado que os melhores resultados em treinamento resistido na reabilitação musculoesquelética é trabalhar com séries a mais pesadas. Olha só que interessante, quando a gente pega o posicionamento do Colégio Americano de 2009 para as pessoas saudáveis, lá eles já reforçam o quanto é importante trabalhar com séries a mais pesadas. Então, por exemplo, no leg press, eu posso fazer 5 séries totais, né? Uma de aquecimento, uma intermediária e 3 pesadas. E o mesmo protocolo a gente pode utilizar na reabilitação.
Tá? É claro que o que vai mudar de um foco para outro, de um objetivo para outro, é a questão da evolução dos pesos, é a questão de como eu ajusto as amplitudes articulares. Né? Como que eu vou deixar de conforto? Não tem dúvida. Mas os benefícios do treinamento para as pessoas com a forma como eu vou passar, elas estão muito próximas de como é uma prevenção, com foco em saúde. Um outro ponto que os trabalhos também têm apontado é que precisa de evolução dos pesos. O treino terapêutico ele tem que ser inicial. Então, uma pessoa que chega hoje para treinar, a gente precisa fazer uma adaptação, a gente precisa fazer um treino adequado, a amplitude tem que ser reduzida ou adaptada no conforto, porque nem sempre ela precisa ser tão vai depender um pouco daqueles dois componentes que eu falei inicialmente, né, que é diagnóstico e manifestação clínica da doença. Né? Ela vai iniciar com pouco peso, mas se a gente não tiver evolução do peso, a gente não tem como promover melhoras na massa muscular e melhoras no tendão. Tá? Então, isso é extremamente importante. E quem tem dor, quem tem limitação, normalmente tem medo de peso. Né? Acha que o peso machuca. Tem muita gente que tem essa associação, que a musculação machuca. Mas com conhecimento profissional, né, são de peso adequadas, né, uma evolução adequada, e tateando especialmente com feedback de melhora ou não do nosso aluno. Mas treino leve é só no comecinho. Depois a gente precisa fazer as adequações necessárias. Rafael, antes de eu entrar aqui em programa de treino, eu queria saber se tem alguma dúvida nesse módulo que eu trouxe um pouquinho sobre doença, se alguém quer tirar alguma dúvida em específico, senão eu dou continuidade. Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum questionamento, alguma pergunta para a professora Sandra? Aproveita, esse é o momento. A professora Tereza diz que tem uma dúvida, pode fazer o seu questionamento, professora. Mais alguém, só digitar direto aí a pergunta no chat que a gente vai fazer aqui a pergunta, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para trás. Foram feitos alguns questionamentos, né? Mas teve gente pedindo para você comentar um pouquinho sobre a lesão que o Gustavo Kirten teve no quadril em relação à movimentação. E sobre treino para hérnia de disco, também tenho dúvida. E gostaria de saber sobre osteoporose. A professora Boa. Karine também. Essas são as dúvidas. Muito bom. E Falando um se pouquinho, pode falar, e uma Rafael. última, e só a última a gente se a professora tem alguma recomendação para pós-artroscopia femoacetabular de impacto. Tá, perfeito. A gente vai falar um pouquinho das orientações específicas para o exercício. Um pouquinho para frente, aí eu vou entrar nessa dúvida dela. Osteoporose, embora eu não tenha trago, né, a osteoporose como doença específica do quadril, é claro que é uma doença que ela é importante porque ela acomete o corpo como um todo. Normalmente, o médico, quando pede uma densitometria óssea, ele pede, né, de regiões maiores para analisar. Né? Então, normalmente de quadril, de fêmur, de coluna, e aí, é claro, não quer dizer que a pessoa tem osteoporose só naquela região, tá? Um aspecto que é extremamente positivo para falar para vocês é que a forma de tratamento mais recomendada é o treinamento com peso, tá? A gente vê pelas densitometrias ósseas, porque as pessoas têm que fazer um acompanhamento anual, o quanto que a estrutura do osso melhora.
E um detalhe importante é que a gente tem evidências científicas que nem sempre o osso ele aumenta a sua densidade, mas as trabéculas ósseas, ou seja, as células do osso, elas rearranjam, elas melhoram a sua estrutura e com isso deixa o osso mais compacto. Tá? Então, quando a pessoa tem uma osteoporose, não adianta ir para natação, tá? E não, às vezes não adianta fazer apenas corrida, porque corrida vai impactar somente a articulação aí coxo-femoral e um pouco da coluna, mas normalmente a pessoa, como eu falei, ela tem osteoporose no geral. Um detalhe, um aspecto até importante para comentar com vocês, é que na corrida, se a pessoa não tem uma limitação no quadril, ok, é uma atividade que ela pode melhorar a osteoporose, né, atividades que têm um impacto, mas se ela tem um processo degenerativo, às vezes a corrida pode piorar o quadro de dor. Então, o melhor dos mundos é a musculação no sentido de melhorar a estrutura óssea, e muitos médicos, né, eles não estão orientando a musculação, eles estão recomendando a musculação como atividade principal de melhora da estrutura do osso. Tá? Sobre a hérnia de disco, a gente vai falar hoje um pouco mais de quadril, mas de antemão, o que eu tenho para dizer para vocês é que 98% dos casos de hérnia, eles não precisam de cirurgia, o próprio corpo reabsorve, né? A gente sabe que aquele núcleo do disco que fica, né, o núcleo extrapulpar, para isso ela precisa de dois componentes. Primeiro é muito repouso na fase álgica, né? E em alguns casos até medicação. Aí é o médico que vai orientar. Mas o que é importante comentar com vocês sobre a hérnia de disco? Assim como eu comentei da artrite, assim como eu comentei da artrose também, ela é uma doença que, como o disco ele muda a sua estrutura, ele causa instabilidade na articulação, né, e instabilidade na coluna como um todo. Então, o fortalecimento muscular ele é super recomendado porque ele vai melhorar a estrutura da musculatura paravertebral, né? Melhorando essa estabilidade, o quadro de dor tende a diminuir, tende a ser mais controlado. Mas qualquer doença que a pessoa tenha, ela sabe, quer dizer, é de crise. Por exemplo, esfriou muito em São Paulo. O que a gente recebe dos nossos alunos? Maior queixa do processo de dor. Por quê? Porque ficam mais retesados, já tem histórico de dor, então a articulação ela volta a doer, né? Mas muitas pessoas acabam tendo uma diminuição da intensidade da dor, um espaçamento da dor, né? Esses pontos são importantes da gente também orientar os nossos alunos. Às vezes eles vêm com uma expectativa de que vão ficar 100% sem dor, mas é importante a gente comentar que crises são esperadas, porque a estrutura já não é mais a mesma, mas que às vezes são da dor, que isso é um aspecto extremamente positivo, ou um espaçamento da dor. Tá? Então, da hérnia de disco, vida normal, dá para fazer musculação, dá para fazer inclusive agachamento, é claro que não na fase que a pessoa está naquela crise, naquela algia de dor, e é claro que desde que o exercício seja confortável, tá? Falando um pouquinho, acho que perguntaram do Gustavo Kirten, né, do tênis, né? Ele tem uma inflamação, né, do labrum, que é o menisco do acetábulo, mas eu comentei com vocês que toda doença tem um fundo genético, e ele, infelizmente, tem uma predisposição genética a esse desgaste articular. Então, no fundo, é o que atrapalhou muito a qualidade de vida, né, do Gustavo, inclusive. E o que acontece com o esporte, né? O esporte, diferente da pessoa que vai praticar um exercício físico, ele não tem um volume de treino adequado. Então, a articulação ela não recupera, o tendão não recupera, o músculo não recupera nos níveis que deveria, e realmente, em alguns momentos, fica difícil a continuidade da prática, até porque são horas de treinamento numa frequência semanal gigantesca e com predisposição genética à doença, infelizmente, a vida do Gustavo
Kirten aí no tênis, ela ficou curta, porque se não fosse isso, com certeza ele teria despontado aí com vários títulos, né? Então, infelizmente, o quadro genético, ele é determinante na vida e na qualidade de cada um. Inclusive, quando a gente olha exponenciais atléticos, né? Quando você olha uma pessoa do bodybuilding, né? Muita gente chega na musculação com a ideia de que vai ficar gigantesco. Ou, contrário a isso, né? Pessoas que nunca praticaram, que têm dor, chegam lá e falam, eu não quero ficar grande, né? Ainda bem que a pessoa às vezes responde isso para a gente, que não quer ficar grande, porque isso depende de genética, né? Então, tudo que determina hipertrofia muscular, VO2 máximo, doenças, é potencial genético, tá? Então, acho que eu respondi todas as perguntas. Seguindo aqui para o programa de treino, a gente vai falar um pouquinho como é, tá? Primeiro, a gente precisa determinar uma boa seleção de exercícios. A gente vai comentar aqui sobre cada exercício num programa de treino. Segundo, um volume de treino adequado, né? Eu vou falar um pouquinho o que é um volume de treino adequado, mas eu já dei a deixa aqui para vocês que não dá para treinar todos os dias, né? O tendão, assim como o músculo, a gente sabe que ele precisa no mínimo de 48 horas de recuperação, né, para que a gente tenha aquele efeito de supercompensação. Então, a gente precisa de um volume de treino adequado. E amplitudes é uma das variáveis mais importantes e que devem ser manipuladas na presença de dor articular, tá? É isso que diferencia o programa de treino, né? O principal fator que diferencia o programa de treino de uma pessoa que tem doença, que tem limitação, para aquela que não tem doença, para aquela que não tem predisposição genética. Então, quais são os principais exercícios da musculação? O que tem que ter no programa de treino? Eu comentei com vocês que trabalhos de evidências científicas mostram que a musculação clássica, ela também é importante para as melhoras de dor, ok? Na verdade, a gente vai trabalhar com todos os exercícios que são mais importantes da musculação, mas pensando e olhando com foco para uma pessoa que tem dor, tá? Então, quando eu falo exercícios básicos da musculação, o que é um exercício básico? É um exercício que tem como característica ser multiarticular, ele envolve mais do que uma articulação, e ele trabalha o músculo em toda a tua integridade. Então, quando a gente pensa num exercício para o peito, qual que é o básico da musculação? É o supino. O supino ou o press peitoral feito na máquina. Por quê? Porque ele é um exercício que vai trabalhar a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, eu trabalho o peitoral em todas as suas porções, eu trabalho o deltoide anterior e eu trabalho o tríceps. Então, eu não posso comparar o supino, por exemplo, com um fly, ou com voador, ou com crucifixo, né? Porque às vezes tem essa variação de nome. Por quê? Eu não tenho extensão de cotovelo, então o tríceps não trabalha. Então, se eu estou falando de um exercício que é completo para a musculação, o supino é um exercício mais importante e que não deve sair de um programa de treino. O exercício para as costas, qual que é o básico? São as remadas. Por que são as remadas? Porque a remada, além de trabalhar com a extensão do ombro, ela trabalha com a extensão da coluna. Então, nós temos como músculo principal grande dorsal, mas aí a gente tem trapézio, paravertebrais, desde a região torácica até a região lombar. Aí eu tenho bíceps que atua na flexão de cotovelo. Eu tenho inclusive glúteo posterior de coxa, porque dependendo da amplitude, são músculos solicitados, embora não seja a proposta do exercício. Eu tenho inclusive o tríceps, que faz a extensão da glenohumeral. Então, olha quantos grupos musculares estão sendo solicitados num único exercício. Então, se eu comparar remada com a puxada alta ela vai
basicamente trabalhar com a articulação do ombro e do cotovelo. Ela não é um exercício básico da musculação para as costas. Tá? Ela é um exercício que a gente pode complementar o treino de costas, mas as remadas não podem e não deveriam sair de um programa de treino. E aí, quando a gente fala de ombros, aí entra o desenvolvimento, que é o principal exercício, né? O supino desenvolvimento, que é o principal exercício para os ombros. O bíceps, aí a gente fala das roscas diretas, né? Por que a rosca direta, ela é mais completa do que a rosca apoiada? Porque a rosca apoiada eu relaxo a cabeça longa do bíceps, então ele não trabalha de maneira tão eficiente quanto no rosca direta. Então, se eu tivesse que colocar um único exercício para o bíceps, eu teria que pensar no rosca lateral, ou no rosca, né, feito com a barra W. Né? O tríceps, né, tríceps testa, tríceps no pulley, tem que ter um exercício para o abdominal. E quando eu falo para as coxas, qual que é o exercício principal para as coxas? Aí a gente tem que incluir ou um agachamento ou leg press. A cadeira extensora não é um básico e nem uma cadeira flexora. Por quê? Porque o leg press ou o agachamento, ele trabalha quadríceps posterior de coxa, glúteo. Se a gente estiver falando de agachamento, trabalha para vertebrais, a gente fala de abdômen, a gente fala de panturrilha. Então, olha quantos grupos musculares estão sendo solicitados, tá? Todos esses exercícios básicos, eles permitem uma boa evolução de peso também. E isso é importante, inclusive, quando a gente fala de doença, né? Muita gente não consegue fazer uma cadeira abdutora. A gente vai comentar um pouquinho da abdução e o seu papel, né, na melhora do quadril. Mas ele consegue fazer um agachamento, por quê? Porque a quantidade de músculo sendo solicitada, ela, nessa contração, nessa solicitação, ela estabiliza a articulação durante o movimento. E é por isso que, muitas vezes, o executável, ele, de repente, ele é confortável. Por quê? Porque a contração muscular melhora a estabilidade da articulação durante o movimento. Então, não raro, a gente vai poder trabalhar tranquilamente com um agachamento quando a gente falar de membro inferior. É claro, eu falei dos básicos da musculação, porque quando a gente for montar um programa de treino, a gente não pode olhar só para o quadril. O quadril é um ponto que a gente vai falar das adaptações, que a gente vai falar dos exercícios. Mas o ideal é que ele tenha um programa completo, né? Um programa de treino completo. E para isso, esses são exercícios que não deveriam estar fora do programa de treino. Agora, é claro que, salvo 3 grupos musculares, por exemplo, ombros, bíceps e tríceps, que trabalham lá em peito e costas, né, todos os outros precisam estar no programa de treino. Então, vai depender agora um pouquinho do volume. Por exemplo, quando a gente falar de quadril, em alguns protocolos, a gente vai ter que trabalhar com stiff, a gente vai ter que trabalhar com uma cadeira abdutora, a gente vai ter que trabalhar com glúteo. Quando você olha o volume de treino, às vezes você vai precisar sacrificar algum exercício. E na hora de sacrificar, é melhor a gente sacrificar algum exercício que já seja para um grupo muscular já estimulado. Então, por isso que ombros, bíceps e tríceps pode virar em algum momento um coringa. Aí, se a gente precisar reduzir o volume de treino com esse foco, que é um foco para melhora de alguma articulação que esteja dolorida, e hoje meu foco é falar com vocês sobre os quadris, tá? Aí, complementares para o quadril. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses exercícios, mas eu vou falar especialmente de cadeira abdutora, né? Por que a abdutora é um complementar importante para o quadril? Porque ela estimula, né, o glúteo médio, que é um músculo que é importante para a marcha, é importante para a estabilização de quadril, né? São músculos que não são solicitados lá nos exercícios principais. Então, a gente vai falar um pouquinho de cadeira abdutora, muito mais do que cadeira adutora, tá? E por que a gente não vai falar tanto da adutora? Porque a adutora, o músculo adutor, trabalha bem no leg press e no agachamento. É um músculo muito solicitado, né? Inúmeros trabalhos, inclusive de eletromiografia, mostram isso, o quanto que o adutor é bem solicitado.
Como eu estou falando de volume de treino adequado, e quando eu falo de volume de treino adequado, eu falo inclusive de quantidade de exercícios que estimulam a mesma articulação. Então, entre os dois exercícios, a gente sempre vai optar pela cadeira abdutora, tá? É o que vai realmente ser diferencial para melhorar o ajuste da articulação do quadril. Glúteos também é um exercício importante, já sobre ele, né, da importância, né, do exercício. É claro que com foco também terapêutico, não como foco de hipertrofia, porque a gente sabe que o melhor exercício para estimular o glúteo não é extensão de quadril, é o agachamento e o leg press, sem sombra de dúvida, né? É um músculo forte, é um músculo grande que precisa de grande estímulo, e as extensões de quadris nem sempre são estímulos realmente que vão fazer diferença para esse grande músculo que é o glúteo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o stiff e da importância dele na reabilitação também de quadril. Um excelente exercício aí para a gente pensar, né, na adaptação para essas pessoas que têm dor. Falando um pouco de volume de treino para quem tem o quadril comprometido, ou para quem tem dor articular. É importante que ele tenha uma frequência mínima de 2 vezes por semana, mas o músculo em si só deve, ou não é que só deve, o ideal é que a gente estimule no máximo 2 vezes por semana, né? Então, se a pessoa vier mais do que 2 vezes por semana, é interessante dividir o treino. Quando é muito terapêutico, que nem a gente trabalha com pessoas bem fragilizadas, elas até treinam de segunda, quarta e sexta, né? O corpo como um todo, porque é claro que o volume de treino ainda está pequeno e os pesos não estão tão evoluídos, mas quando você começa a fazer uma boa evolução de treino, até 3 vezes por semana, aí seria ideal a gente pensar numa divisão de exercício, tá? A duração de sessão é o que se pratica, é o que se preconiza no treinamento para todos os objetivos, que é entre 45 e 50 minutos, não mais do que 1 hora na musculação, porque os resultados no final do treino já ficam comprometidos, né? A gente fica mais cansado, o desempenho no exercício ele acaba diminuindo muito, então é melhor você ter pouco exercício e bom resultado, né? Bom empenho no treino do que você ter vários exercícios que estimulam o mesmo grupo muscular e que você acaba dividindo a energia em vários exercícios. Isso é extremamente importante. E a gente vai falar um pouquinho também da quantidade de séries, e eu já dei a orientação lá no comecinho, né, de séries a mais pesadas. Então, quando a gente olha para os exercícios básicos da musculação, principalmente os grupos musculares grandes, supino, remada, leg ou agachamento e panturrilha, esses são grupos musculares que a gente deveria estar trabalhando aí com 5 séries, sendo que uma leve para aquecer, uma intermediária e 3 séries pesadas para poder otimizar o ganho de hipertrofia e melhora da força na estrutura, tá? Então, esse seria um volume de treino adequado. E como é que eu vou fazer adaptações? Para quem nunca treinou, o peso, a gente sempre vai fazer o que a gente chama de progressão, né, de cargas progressivas, ou seja, eu vou partir do menor peso para o peso maior. Tá? Isso já é um posicionamento do Colégio Americano também desde 2009, né? A gente não precisa ficar fazendo teste de carga máxima, porque tem vários inconvenientes, né? Uma é que se eu tenho uma pessoa com a articulação fragilizada, ela pode ter dor durante os testes, né? O outro que teste de carga máxima, ele é extremamente aversivo, porque ele gera desconforto, e a gente não precisaria, porque teste de carga máxima você tem que ficar refazendo para poder reajustar a carga. Então, para os objetivos gerais de qualidade de vida, inclusive de estética, de condicionamento físico, a evolução gradativa de peso é a melhor forma da gente promover, tá? Esses ganhos, né? E de encontro aí com esses objetivos.
Teste de carga máxima, ele só é recomendado em trabalho científico, que aí eu preciso dizer exatamente com qual peso eu estou estudando aquele determinado exercício. Fora isso, a gente não recomenda. E a amplitude numa articulação fragilizada, como eu comentei com vocês, é o que vai fazer diferença na hora de você fazer a adaptação. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho nos próximos vídeos. Antes de eu entrar nos vídeos, eu preciso saber se alguém ficou com alguma dúvida sobre esses conceitos mais gerais, se alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa. A professora Tereza perguntou, o leg press seria indicado para os exercícios, né? Já que tem muito médico que proíbe, né, fazer. Perguntou se a endometriose interfere na inflamação do quadril. Acho que deu uma cortadinha na internet. Conseguiu ouvir, professor? Mas eu consegui ouvir sobre o leg press e a endometriose. Tá. Isso. Basicamente foi isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Aí a professora Sandra vai responder essas duas perguntas e a gente vai dar prosseguimento aos vídeos, beleza? Beleza. Então, em relação à endometriose, eu desconheço a relação dela com processos inflamatórios, né, desconforto no leg press, que eu acho que foi isso que ela perguntou. É isso, né? Porque cortou um pouquinho, leg press? Isso, foi isso mesmo. Tá. Então, assim, eu desconheço. É claro que a gente vai tatear a amplitude de acordo com o conforto individual. Agora, a questão de médico proibir exercício é realmente complicado, né? Porque tem muito médico, a gente até entende, né? Ele vai para uma academia que ele não conhece, não sabe como que o profissional vai fazer a adaptação, né? Mas a gente não pode dizer que o leg press é um exercício que não seja recomendado, que seja proibido, né? A gente não tem nenhum trabalho científico que tenha demonstrado que leg press lesiona joelho, lesiona quadril. Então, às vezes, é falta de conhecimento do próprio médico, tá? Então, o exercício, ele é recomendado, os trabalhos científicos que estudaram os efeitos promotores de saúde para a musculação, muitas das vezes, se você olhar a metodologia, usou leg press, usou agachamento, então é um exercício extremamente importante, extremamente seguro. Agora, a forma como você vai fazer a adaptação, a forma como você vai fazer as adequações no treino é o que vai realmente tornar o exercício seguro, porque você não pode fazer uma adaptação ou fazer uma orientação e a pessoa relatando para você que está com dor no exercício ou que ela piora da dor pós-exercício. O treino precisa ser reavaliado. São dois termômetros extremamente importantes, tá? Eu vou começar aqui falando um pouquinho Tem uma sobre pergunta da... Deixa eu... Pode falar. Desculpa, professora Sandra. É que tem uma pergunta da professora Tereza, ela fala em relação à prescrição de exercício, deve ser para necrose avascular grau 2 no quadril. E aí, provavelmente você vai entrar nos exercícios, aí você pode dar algumas dicas também para ela em relação a essa prescrição de exercício, né? O que seria indicado ou não. Com certeza. Eu vou falar um pouquinho sobre o exercício, porque, assim, no fundo, não existe exercício proibido para as doenças. É claro que tem doenças que podem ser desconfortáveis em alguns movimentos, mas, inclusive, esses problemas de articulação, de necrose, a gente pode estimular com o exercício, mas com cuidado de que o exercício possa ser o mais confortável possível. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as remadas. A minha tela ela vai mudar um pouco. Então, deixa eu pegar aqui a remada, porque embora a remada não seja um exercício para o quadril, eu trouxe por conta da posição dos pés. Deixa eu abrir aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele.
Então, o que a gente recomenda quando a gente tem as remadas com a plataforma que a pessoa fica com o quadril fletido? Então, o lado acometido, né, o lado que tem maior desconforto no quadril, vocês podem deixar a posição do pé mais para baixo, tá? Isso pode tornar o exercício mais tolerável, mais confortável. E a outra perna que esteja numa condição um pouco melhor, vocês podem deixar numa posição um pouco mais alta do quadril. Um outro detalhe importante das remadas é fazer da vertical para trás nos acometimentos de quadril também. Evitar fazer grande flexão de quadril, porque a grande flexão do quadril à frente pode, essa sobrecarga da flexão do quadril pode tornar o exercício desconfortável. Então, são duas orientações importantes. Deixar os pés, que a gente chama de assimétrico, pode até deixar na própria plataforma, mas ele é um pouco mais baixo. Esse movimento não vai causar instabilidade no quadril, tá? Isso é muito seguro de ser feito. E da posição vertical para trás é o que a gente mais recomenda, evitar a grande flexão do quadril à frente. No quadril, né, a artrose ela pode causar muito desconforto durante o exercício. Então, é por essa razão que a gente recomenda um cuidado com a grande flexão de quadril nos exercícios como a remada. Tá? Como eu comentei, embora a remada não tenha um foco principal na articulação do quadril, ela é importante para que a gente possa observar na hora de fazer a execução. Deixa eu voltar. Eu vou interromper aqui para eu poder voltar para a tela, porque a reguinha está bem na frente. Então, esse é o cuidado principal na hora que vocês forem fazer esse exercício, né? O peitoral não tem nenhuma recomendação, né? Ele não, ou o supino, né? Dificilmente são exercícios que vão causar desconforto no quadril. Até por isso que eu não trouxe como observação aqui na hora de fazer a adaptação. Agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre o leg press, né? Aí sim o leg press ou agachamento é o principal exercício para o quadril, ele tem que estar no programa de treino, mas a gente vai precisar ter um cuidado com as amplitudes. Esse é um leg press projetado com alavanca, né, em movimento angular. Muitas pessoas se assustam, né, com a grande amplitude desse exercício, mas a grande vantagem de se trabalhar com alavanca é que ela tem variação de carga ao longo do curso. Esse é um projeto do Instituto Biodelta, né, um projeto do Dr. Santarém, né, todos os equipamentos de musculação do Instituto Biodelta foram projetados por ele, e todos eles a partir desse princípio, né? Então, no princípio de alavanca, o que vai acontecer? Eu tenho um peso aumentado quando o meu músculo estiver em máxima potência de trabalho, e quando ele passa do máximo grau de contração muscular ou de trabalho muscular, eu tenho uma menor sobrecarga no equipamento. Então, aqui, quando ele está na máxima flexão, né, ou seja, o peso começa a ficar perpendicular ao eixo, o equipamento ele fica leve. Então, por isso que ele é um exercício seguro, ele é um exercício confortável. Se na academia vocês contarem com equipamentos que sejam por princípio de alavanca e essa variação de carga, é muito interessante trabalhar a amplitude total, mesmo nas limitações de quadril. É claro que a gente vai comentar um pouquinho que esse quadril, tá? Aqui a gente está falando de uma realidade que a pessoa tem algum desconforto e que tolere um movimento amplo. É igual ao agachamento. Na hora que vocês forem fazer uma adaptação do agachamento, vocês podem experimentar uma amplitude que não seja tão curta inicialmente. Vocês podem experimentar qual é a amplitude de maior conforto.
né? Ele vai fazer a amplitude dentro do conforto dele. E é ali que a gente tem que respeitar um pouquinho esse limite, esse limiar do conforto, evolui carga, evolui o peso naquele limite, e depois sim, à medida que ele for fortalecendo, que ele for melhorando a funcionalidade da sua articulação, você pode promover uma amplitude maior. É claro que toda vez que vai testar um ganho de amplitude, às vezes é interessante diminuir um pouco o peso, e pode ser que as pessoas não consigam fazer amplitudes maiores, mesmo que o quadro de dor tenha diminuído. Eu comentei com vocês no comecinho da aula que vai depender do comprometimento anatômico, né? Então, algumas pessoas têm um comprometimento anatômico já importante, e que esse vai ser o maior limitante para as amplitudes, tá? É claro que quando eu falar em quadril, por exemplo, quando eu tenho artroses muito avançadas no quadril, as amplitudes elas ficam intoleráveis, mesmo com um projeto de alívio de sobrecarga, né? Mesmo num projeto como esse. Então, como é que vocês vão fazer a adaptação? Né? A gente vai adaptar um movimento curto. Aqui, por exemplo, eu tenho uma trava de segurança, que vai permitir que ele trabalhe com uma amplitude dentro daquela que a gente estabelecer como amplitude de segurança. Tá? Nos quadris, as amplitudes mais comuns de serem confortáveis são as adaptações curtas ao final do movimento. Tá? Não curta na fase intermediária, porque ele fica praticamente com o quadril muito fletido. Tá bom? Então, essa é uma adaptação que vale tanto para um leg 45 ou para um leg horizontal, que vale para um agachamento, se a pessoa não consegue fazer um agachamento mais amplo, né, que ela consiga fazer um agachamento inicial. Então, essas são amplitudes que devem ser orientadas quando a pessoa tem muita dor, né, e não precisa ter dor só na execução. Quando a pessoa vai treinar e ela está muito tempo sem fazer exercício, e ela tem relatado para você que no dia a dia tem muita dor, é importante a gente fazer essa restrição de amplitude nas aulas iniciais. E aí depois vocês vão tateando o ganho de amplitude do movimento. Uma outra possibilidade que é muito comum de ser usada é o trabalho unilateral. Mas eu chamo a atenção que unilateral, especialmente em equipamentos ou projetos que tenham sido feitos para isso, porque olha só o detalhe. Aqui eu tenho um apoio de pé alto. Esse apoio de pé alto me permite manter o meu quadril numa amplitude ou numa flexão de conforto. Se a pessoa não tem um apoio do pé e está com o pé no chão, né, ela força uma hiperlordose. E aí você está tentando preservar um pouco a questão do quadril, né, e às vezes acaba podendo piorar alguma situação em relação à coluna. Então, cuidado com essas adaptações em equipamentos que não foram projetados para isso. Tá? Por que é interessante fazer unilateral nos problemas de quadris? O interessante é que vocês podem trabalhar com amplitudes diferentes. Então, um quadril que seja mais acometido, por exemplo, aqui o quadril dele esquerdo, é um pouco mais comprometido do que o quadril direito. Então, eu posso trabalhar numa amplitude, escolher uma amplitude que seja confortável para cada lado da articulação. Esse é um detalhe bem interessante, especialmente quando eu comentei com vocês que as pessoas têm prótese num quadril, num dor, muita limitação. Trabalhar unilateral, com as amplitudes ajustadas para cada lado, é muito interessante. É claro que vai depender do recurso que vocês vão ter na academia. Tá? Do contrário, vocês trabalhem com simultâneo, com bilateral, dentro de uma amplitude que seja confortável para o teu cliente, né? Mesmo que ele tenha a percepção que ele poderia fazer um pouco mais amplo, com uma perna, mas se você não tem um projeto seguro, é melhor trabalhar, né, com essa amplitude de conforto, com essa amplitude mais limitada,
no movimento bilateral. Um aspecto importante, achou a amplitude, inicialmente, né, só reforçando com vocês, pesos menores, e depois vocês vão evoluindo o peso para que a gente possa ter estímulo de força e hipertrofia de músculo e de tendão, antes de vocês experimentarem amplitudes maiores, tá? Esse é um detalhe que faz a diferença na hora de vocês seguirem com a evolução. Ok? Professora Sandra, tem uma pergunta bem legal aqui. A professora Adriana está perguntando, no trabalho Então, aqui unilateral, só para passar mais uma vez, né, eu tenho amplitudes diferentes. Cortou um pouquinho, Rafael, perdão. a professora Adriana está perguntando se no trabalho unilateral devo usar a mesma carga para um lado acometido e para o lado que está preservado. Se tem problema usar a mesma carga, se tem que usar carga diferente, como é que seria essa prescrição? Boa pergunta. Na verdade, você vai fazer adequação de peso de acordo com o que a perna tolerar. Muita gente acredita que a gente não deva fazer evolução para a perna que está boa, né? Com o intuito de que a perna cometida alcance a perna que está boa. Olha, pode ser que ele nunca alcance o ganho de força, porque naturalmente a gente tem lados diferentes, tá? Independente de doença ou de limitação. Um outro aspecto muito relevante é que a perna ou o lado melhor, ele sempre vai estar mais sobrecarregado do que o outro lado por conta do acometimento. Então, o que a gente recomenda? Se precisar fazer evolução diferente de peso, especialmente para o lado que está melhor, pode, não só pode, como deve estar fazendo, tá? Ele não vai ficar com músculo diferente, muito maior, né? Porque a gente está falando aqui de grupos de pessoas com dor, né? E mesmo que ele tenha um foco estético, essas adaptações elas são importantes, né? É importante que você oriente que o lado bom precisa ganhar força para poder aí sustentar o lado mais acometido, tá? Muito boa pergunta. Interrompendo, então, falando do leg press, então, o leg press é o principal exercício para coxa, a gente não pode esquecer desse detalhe, tá? É o exercício mais importante, então, precisa estar no programa de treino, nem que seja curto, nem que seja super curto, nem que seja unilateral, nem que seja levinho no começo, mas se a gente não tiver esse exercício, a chance de melhora fica muito pequena, né? Porque os exercícios complementares não estimulam o músculo em toda a sua integridade, como um exercício como o leg press e o agachamento. E são exercícios extremamente importantes para a melhora da estabilidade da articulação. Então, precisam ser tentados, tá? Esse é meu reforço aqui para todos vocês. Professora Sandra, também tem um questionamento em relação a isso. Número de séries e repetições deve ser igual para o exercício unilateral? Deve diferenciar do lado acometido ou do outro lado não? Como é que a gente tem que mensurar esse volume e intensidade do treino exatamente para um lado que está com problema acometido e o outro não? Tá, boa pergunta. O número de séries e de repetições tem que ser igual para os dois lados. O que vai diferenciar é o peso e a amplitude, ok? Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda aqui no leg press, que é um exercício básico, a gente pode trabalhar até com 5 séries, fazendo a primeira série com peso menor para aquecer bem a articulação, quase 50% do peso da última. Um outro peso intermediário que também vai continuar ajudando no aquecimento. E, por fim, 3 séries entre 5 e 10 repetições, que serão as séries principais, onde vocês vão estimular o ganho de força. Tá? O que a gente recomenda? Né? Repetições entre 8 e 15 no total. Por quê? Porque são as
Repetições clássicas para melhora de força e hipertrofia, o que mais é preconizado e o que a gente quer que esse grupo tenha é melhora de força e de hipertrofia, são os principais objetivos. Mas um detalhe importante, foi boa essa pergunta, porque assim, tem muita gente com medo de peso. Ah, eu tenho dor, mas tenho medo de evoluir o peso. Então, que estratégia que vocês podem utilizar? Eu vou evoluir um pouco do peso e vou diminuir as repetições para 5. Então, você troca uma sobrecarga por outra e costuma funcionar muito bem, porque a pessoa se sente segura para aquele peso. Aí depois vocês vão aumentando o número de repetições para 6, para 7, para 8. Legal. Passou de 8 repetições nas séries pesadas, é indicativo de que ela ganhou força para aquele peso. Então, se ela chega até 10 tranquilamente, o que vocês vão fazer? Progridam, façam a evolução do peso, e se ela se sentir insegura, você derruba bem a repetição para 5. Isso é muito importante para adesão de treinamento, mas inclusive para você sentir se aquela evolução está segura para um quadril acometido. Porque às vezes até a gente quer fazer a evolução, mas tem receio que o nosso aluno piore. Então, faça um estímulo com volume de treino menor em termos de repetição e depois vocês vão ajustando. Mas não precisa trabalhar com repetições e séries diferentes quando a gente fizer um trabalho unilateral, tá? E só quando existem algumas doenças musculares, né? Doenças que dificultam as miosites, né? Que são doenças que dificultam a recuperação muscular. Aí sim precisa de volume bem baixo, às vezes 5, 8 e 10 repetições, né? Aquecendo com 10. Então, algumas doenças até assim, respiratórias, pessoas dispneicas, né? Pessoas com doenças cardíacas importantes, aí vocês vão diminuir bem o número de repetições. Fora essas doenças, na grande maioria, a intermediária entre 10 e 12 e as pesadas entre 8 e 10, mas com a segurança de você colocar 5 repetições quando for evoluir o peso. Um outro detalhe é não fazer esforço máximo. O que é esforço máximo na musculação? É contração muscular máxima, ou seja, eu não preciso colocar um peso que ele chegue a 5 repetições até a falha, que ele falhe na 5ª repetição. Tá? Lembrando aqui com vocês, né? Existem já trabalho científico mostrando que para melhora de força e hipertrofia não é necessário levar até a falência muscular. A gente está falando de articulações que são articulações mais fragilizadas. E um outro aspecto, até independente de doença, é que o treino até a falha, ele a longo ou a médio a longo prazo, ele pode ser muito aversivo, porque ele é muito exaustivo. Né? Então, mesmo as pessoas que têm um foco em estética, melhora de condicionamento físico, né? Essa melhora de força, de hipertrofia, de volume, não precisa treinar até a falha. Tá? Hoje a gente já tem, hoje não, né? De alguns anos para cá, inúmeros trabalhos mostrando que para força e hipertrofia o segredo é um treino pesado, mas ele não precisa ser até a falha. Então, precisa ter um peso para o grupo especial, que fique difícil de executar, mas não até a falha. Você vai interromper mais ou menos umas 2 repetições antes da falha, ok? Aí a gente vai falar de um complementar importante para vocês incluírem, que é o exercício lombar. Na verdade, eu trouxe o lombar no equipamento e eu também trouxe o stiff, né? Que são 2 exercícios similares, tá? Por que é tão importante a gente falar do exercício para a parte posterior da coxa? Porque é um exercício que vai estimular o bíceps femoral. E ele é muito importante para a estabilidade do quadril. Então, o exercício lombar, ou stiff, é um exercício importante para estimular o estiramento desse tendão e favorecer a hipertrofia do mesmo, melhorando aí a estabilidade da articulação do quadril. Então, nas tendinopatias, ele tem bastante aplicação. Nas artroses avançadas, precisa de muita atenção, porque como mexe com a flexão de quadril, às vezes o exercício pode não ser confortável. Então, nesse caso, deixa o vídeo aqui carregar um pouquinho
enquanto eu comento com vocês, se vocês tiverem equipamento, o equipamento vai favorecer um pouco, ajustar a amplitude do movimento. Então, vocês podem estar trabalhando com uma amplitude um pouco menor, né? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir passar. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse equipamento ele tem uma trava que não deixa ele descer, não deixa fazer a flexão de quadril. Tá? Isso é muito interessante porque você começa a estimular o quadril e a parte posterior da coxa, mas sem induzir a grande flexão do quadril à frente. Tá? Para quais diagnósticos esse exercício é importante? Né? Para qualquer limitação de quadril, que pode ser bursite, pode ser uma tendinopatia, pode ser uma artrose, mas quando a gente fala de desgaste de articulação, né, essa amplitude de movimento pode ser uma amplitude que você vai manter, né, até para todo e sempre, e ganhar força muscular evoluindo o peso nessa amplitude, ok? E depois vocês podem experimentar um ganho de amplitude, mas se a artrose for avançada, é muito provável que ele não vai conseguir trabalhar, né, com a amplitude esperada, que aqui já é a próxima que eu vou passar para vocês. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Professora Sandra, teve gente também fazendo questionamento em relação ao equipamento, perguntando tecnicamente qual seria a diferença desse equipamento que você está apresentando nos vídeos a um equipamento de leg press, por exemplo, que a gente vê na academia, que seria aquele horizontal ou inclinado, e aí o horizontal é aquele que o banco se mexe, e o inclinado seria o peso que fica acima da linha da cabeça. Você teria alguma diferença? E aí eu mesmo, Rafael, vou acrescentar diferença e qual seria, se tivesse algum prejuízo em relação a esse tipo de indivíduo, qual seria o tipo de prejuízo que você... Então, sim, o projeto de musculação, ele faz toda a diferença, né? Se vocês tiverem um equipamento desenhado, porque o que acontece? Vocês devem ter tido essa experiência. A gente vai para a academia, para musculação, pega aquele baita equipamento gigantesco para treinar o ombro, você treina tudo, sente tudo menos a articulação do ombro, né? Então, assim, um projeto bom faz a diferença. É por isso que o peso livre, ele é o padrão ouro da musculação, porque ele é a melhor forma de você estimular a musculatura dentro de padrões funcionais, né? A musculação, ela é um treino funcional. Porque é sentar e levantar, é empurrar, é puxar. É claro que se você tem equipamentos, lá no posicionamento do Colégio Americano, ele já fala isso. O equipamento é melhor, principalmente para quem não tem experiência com musculação, né? Porque a pessoa ainda tem incoordenação, né? O peso livre é difícil de adaptar, mas se eu não tenho peso livre, se eu não tenho equipamento, perdão, eu vou fazer adaptação com peso livre, ok. Agora, tem diferença de equipamento? Tem muita diferença. Por exemplo, quando você fala no leg press 45, o vetor de força do equipamento está para baixo. Então, quando você está lá embaixo com a máxima flexão de quadril e de joelho, o que o equipamento está fazendo? Ele está aumentando a sobrecarga nessa articulação. Então, fica difícil fazer um arranque. Então, você vai fazer um movimento curto para frente, com todo mundo. O leg 45, que é aquele carrinho deitado, né? O que você pode fazer? Você pode treinar com uma carga, um peso menor, uma amplitude grande para movimentar quadril, para movimentar joelho, mas como ele não tem variação de carga, você sente o difícil o tempo inteiro. É interessante também, quando você for evoluir o peso, trabalhar numa amplitude mais parcial. Por quê? Porque fica tolerável. Um outro aspecto importante é mais alto. Por quê? Porque o pé mais alto justifica uma maior proteção para a articulação do joelho e do quadril. Diferente desse equipamento ou qualquer equipamento pendular. A Hammer, né, ela faz o equipamento pendular. Porque quando você está com o joelho mais baixo, você tem menor força de cisalhamento, né? Tudo isso é projeto, é a forma como o equipamento e a articulação, ou melhor, a articulação se encaixa ao movimento do exercício. Então, se vocês têm realmente nas mãos equipamentos projetados que sejam mais confortáveis, que sejam fáceis de adaptar, explorem bem. Do contrário, dá para usar musculação? Dá, com esses cuidados que eu estou comentando com vocês.
por exemplo, o próprio equipamento lombar, que existem em várias linhas, o importante é não fazer a grande flexão de quadril, né? Não importa muito o projeto que você vai treinar. A diferença é que, por exemplo, nesse projeto, quando está deitado lá no finalzinho, que a coluna ela fica mais suscetível, aqui o exercício está leve, porque propositalmente ele foi feito para isso. No outro, o que, que você faz? Você controla um pouquinho para trás, tá? Então, não vai muito para trás. Então, qualquer orientação que eu estou passando aqui para vocês, vale para qualquer equipamento. O segredo é que não vai dar realmente para trabalhar com máximas amplitudes, por conta de tudo isso, né? Mas dá para você aproveitar as mesmas adaptações, por exemplo, quando eu falei do leg 45, quando eu falei, perdão, do leg parcial, que ele faz uma extensão, né, de joelho, uma flexão pequena, é a mesma orientação que vocês vão seguir para o leg 45 e para o leg horizontal, tá? Parte do mesmo princípio. Será que eu Maravilha, tirei a dúvida respondido. deles? Acho que sim. Professora Karine, o banco romano, que é um tipo de formato em Y, seria indicado? O banco romano. Então, esse exercício não é para fazer a flexão de quadril, né? Não é a mesa, é a mesa romana que ela está falando. Provavelmente, né, professora Tá, eu vou Karine? falar sobre cadeira flexora um pouquinho para frente. Beleza. É Eu porque, é trouxe porque, a, pro- aqui, aí eu... é porque como assim, professora, o pessoal, a gente dentro da academia, os equipamentos que você mostra ali do instituto, aparentemente parece que eles dão mais liberdade de movimento para a pessoa ganhar mais amplitude, né? Principalmente ali no leg, então a impressão que dá pelo fato dele não ser um equipamento de roldana, ele ser um equipamento de peso livre, parece que o cara está tendo uma amplitude de movimento muito maior. Então acaba trazendo um certo questionamento, porque quando, por exemplo, você vai para um leg horizontal dentro da academia, eu sei porque eu já dei aula em personal durante muito tempo, aquela plataforma que tem na frente, que a gente põe os pés e empurra a cadeira, ela limita na altura, né? Porque, como você falou, com os pés mais altos, tira a pressão do joelho. E aí a gente acaba ficando limitado na plataforma que tem na frente do leg, que às vezes ela é muito curtinha. E aí, às vezes, a gente acaba tendo certa dificuldade. Mas é exatamente... Eu imaginei, como eu já conhecia os equipamentos do Instituto, do outro curso, eu acompanho a professora na rede social, aí realmente a impressão que dá é que os equipamentos do Instituto, eles dão mais liberdade de movimento, né, para quando a pessoa está fazendo uma amplitude ali maior ou uma amplitude menor de movimento. Mas é exatamente por causa disso, por causa da biomecânica que foi realizado o aparelho. É muito legal. Não, sem sombra de dúvida, né? Se vocês tiverem, a gente tem equipamentos parecidos, né? Como eu falei, a Hammer ela produz equipamentos aí. Por isso que a gente precisa treinar, Rafael. A gente que é da área da educação física, a gente precisa treinar, porque treinando a gente tem muito conhecimento de como fazer adaptação, né? E tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, mostrando uma realidade de um amplo, por exemplo, porque a gente vai ter que olhar para outros exercícios, um agachamento. Será que eu tenho que limitar um agachamento? Nem sempre eu preciso limitar um agachamento. Ele pode ser um agachamento amplo, é possível. Mesmo que a pessoa tenha uma artrose discreta no quadril, né? Eu acho que a mensagem principal para todos nós é os cuidados com o quadril. Por exemplo, flexão de quadril precisa de muito cuidado. Então, a gente tem que transferir isso para um leg 45, para um leg horizontal e para um agachamento. Então, esses movimentos precisam ser curtos, independente do projeto que você tenha, porque a articulação do quadril é uma articulação muito acometida, né? Então, numa situação muito acometida, ela ressente muito em movimento de grande flexão de quadril. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho o lombar, é a mesma coisa. Por que eu estou mostrando para vocês da vertical para trás? Que é o que vocês vão fazer ou experimentar nas limitações de quadril no equipamento que vocês têm na academia. Tá? É claro que quando eu olho, por exemplo, uma evolução como essa daqui, que eu vou mostrar para vocês, que é ganhar um pouco de amplitude, é possível de ser feito no extensor lombar que vocês tenham? É possível de ser feito, mesmo numa limitação de quadril. Mas
quando a pessoa estiver numa fase mais evoluída. O que é o evoluído? É o ganhar força numa amplitude menor de segurança, que ela não tenha dor no exercício e que ela não piore da dor no pós-treino, tá? Então, é importante que a gente tenha as evoluções sendo tateadas, se será possível dele fazer uma flexão aqui de quadril. Como eu comentei com vocês, alguns diagnósticos, como as tendinopatias, né, de quadril, as bursites, que são doenças inflamatórias, mas mais transitórias, a gente consegue fazer uma evolução importante aí de amplitude. Mas nem sempre isso é possível quando a gente tem doenças mais avançadas do quadril, tá? Isso é importante da gente deixar aqui para vocês, né, como mensagem. Eu estou interrompendo porque, como eu tenho que abrir outros vídeos, ele fica bem na frente da minha telinha aqui. Aí, voltando aqui para a musculação, aí sim eu vou mostrar uma amplitude para vocês, que é interessante nas tendinopatias de quadris. Isso também independente do projeto que vocês estão atuando, tá? Porque já eu vou mostrar com peso livre também esse exercício para vocês. Então, ó, se eu quiser priorizar o estiramento dos isquiotibiais, eu tenho certeza que o meu aluno tem uma tendinopatia de posterior de coxa, tá? Quando isso acontecer, eu posso trabalhar esse movimento mais curto na frente, tá vendo? Ele faz esse movimento de flexão com a proposta de estirar a parte posterior da coxa. E esse estiramento é um estiramento que vai favorecer no pós-treino a hipertrofia, né, desse tendão, melhorando aí quadro de dor e melhorando a estabilidade dessa articulação. Tá? É um excelente exercício trabalhar com a cadeia posterior com a proposta de melhorar a estabilidade da articulação do quadril. E aí, na sequência, eu vou trazer para vocês o stiff, que é um outro exercício importante, que aí, né, é fácil de adaptar. Eu vou mostrar primeiro para vocês o stiff. Deixa eu só passar aqui. Só um minutinho. Agora sim. Tá, então, o stiff da forma aqui, como eu vou mostrar para vocês, é uma forma como a gente faz normalmente com peso livre. Pode ser com halter, pode ser com a barrinha. Aqui a gente poderia imaginar essa mesma pessoa com halteres, tá? Então, o que a gente recomenda em termos de amplitude? Para para uma melhor resposta do músculo posterior aqui da coxa, é trabalhar um curtinho até o joelho, tá? Então, você praticamente trabalha com essa musculatura muito estirada. Deixa eu passar de novo. Quando que vocês vão incluir um stiff no programa de treino? Numa fase que a pessoa esteja com a dor um pouco mais controlada, ou que ela tenha pelo menos ganhado um pouco de força no leg press ou no agachamento. Então, numa fase posterior, vocês vão incluir o stiff. Aí o stiff pode trabalhar-se com 3 a 4 séries, né? Não precisa ser 5 séries, porque esses grupos musculares já foram estimulados no agachamento ou no próprio leg press, mas com cuidado ou atenção de que ele não seja uma amplitude total, não é um levantamento terra, tá? Então, essa seria uma forma terapêutica, né, ou adequada de se treinar, estimulando super bem a articulação aí do quadril. E a gente tem uma forma também de orientar esse exercício, que é com o halter, que eu trouxe aqui para vocês também, um vídeo. A gente chama esse exercício, inclusive, de stiff terapêutico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês
novamente. Ok. Então, no stiff terapêutico, o que a gente orienta? A gente orienta a pessoa a colocar uma mão de apoio na coxa, e essa mão vai ajudar a sustentar o peso do próprio corpo. E ele vai fazer um movimento com o halter, também com essa orientação de fazer entre joelho até o tornozelo. Inclusive, o braço ele ajuda um pouco na movimentação para diminuir um pouco a sobrecarga, especialmente na coluna lombar. Aí vocês podem fazer o revezamento de mão também entre uma série e outra, mas é um exercício bacana para colocar, o quadril responde super bem a esse exercício. Em que situações que a gente não recomenda incluir o stiff? Se junto com uma limitação de quadril, a pessoa ter também uma discopatia lombar ou ela tiver numa fase aguda de dor na região lombar. Então, trata primeiro a lombar, espera melhorar, e aí sim inclui esse exercício no programa de treino. Tá? De 3 a 4 séries, então pode ser com um único halter, pode ser com 2 halteres, simulando um pouco o vídeo anterior, ou até com uma barra na evolução. Tá? Então, são dicas aí de exercícios complementares que a gente poderia estar incluindo no programa de treinamento. Tá? Na sequência, aí é muito importante a gente falar sobre a cadeira abdutora, mas eu vou fazer o seguinte, eu já vou passar para vocês a abdutora com trava, porque nela eu vou conseguir falar sobre os dois movimentos mais importantes para vocês em relação ao quadril, tá? Qual que é o cuidado ao colocar a cadeira abdutora? O cuidado que a gente precisa ter é nas próteses de quadris. Não importa qual é o projeto. A grande questão é que no movimento a gente tem uma adução do quadril com uma rotação externa, né, da cabeça, aqui do fêmur, é o risco que a gente pode ter de deslocamento de uma prótese. Tá? Então, o grande cuidado numa cadeira abdutora é não deixar a pessoa juntar os dois joelhos, porque quando ela junta os dois joelhos, ela entra nessa adução com a rotação externa da cabeça do fêmur, ou no caso até da situação da prótese. Tá? Então, o que a gente vai orientar? A gente vai orientar que esse movimento seja impedido para fechar. Então, pode ver que ele vai parar na linha média para fora. Tá? Eu posso incluir a cadeira abdutora numa condição de prótese no quadril? Deve incluir. É um exercício que vai melhorar o ajuste da articulação, como a gente comentou, mas precisa ter esse cuidado para não fazer um movimento exagerado, um movimento completo, tá? Porque esse movimento existe um risco aí de deslocamento da prótese. Quando a gente fala de adutor, que o rolete fica para dentro, aí não tem risco nenhum, porque na adução os roletes impedem que você faça esse movimento com o quadril, né? Então você acaba parando numa linha média, numa linha de conforto e de segurança, tá? Então, tranquilamente, na cadeira adutora não oferece esse risco. Mas entre colocar adutora e abdutora, a abdutora seria o exercício mais que eles poderiam estar colocando no programa de treino. E, por fim, eu tenho aqui mais um exercício para a gente comentar, que é o glúteo. Né? Quando que eu vou incluir o glúteo no programa de treino? Então, vocês vão incluir o glúteo em duas situações. Ou quando a pessoa não se adaptou com a cadeira abdutora, por exemplo, ela teve dor durante o exercício ou no pós-treino, então vocês podem excluir a cadeira abdutora, esperar alguns treinos, vocês podem até tentar incluir de novo para ver se tem relação com o exercício, porque às vezes não é a cadeira abdutora em si que provocou a dor no quadril, às vezes está associada com as atividades que ela fez do dia a dia, que às vezes a pessoa nem lembra, andou mais, sentou mais, subiu e desceu escada. Então, por isso que esse teste é importante. Tira,
deixa alguns treinos sem o exercício e depois inclui o exercício para observar. Se mesmo incluindo o exercício a pessoa teve dor, teve relato de dor, talvez seja um indicativo de que a cadeira abdutora para esse momento não é o principal exercício. Aí, nessa condição, a gente pode orientar o exercício glúteo, né? Então, o glúteo, ele pode ser incluído, inclusive, apenas para o lado afetado. Por quê? Porque quando a gente tem um lado afetado, às vezes ele não consegue servir de perna de apoio para que a perna oposta possa realizar o exercício. E como aqui a gente está falando de foco terapêutico, né? Ninguém vai ficar com um glúteo maior do que o outro se fizer apenas para o lado afetado. É um exercício interessante para melhora da mobilidade da articulação do quadril. Tá? Pode ser adaptado com os equipamentos tradicionais, para glúteo, mas com a de fazer sem ficar lenta, né? Cuidado para não forçar e nem fazer uma grande flexão de quadril à frente, tá? Então, esses são os cuidados para o glúteo. Então, o glúteo pode substituir a cadeira abdutora e ele também pode ser incluído junto com a cadeira abdutora, caso a pessoa tenha melhorado, mas ela tenha ficado com resquício de dor, tá? Então, nesse caso, quando ela fica com resquício de dor, vale a pena incluir o glúteo e ver se, de repente, a pessoa melhora da dor aí no quadril. Mas é importante olhar para o volume de treino, como eu acabei comentando com vocês, porque o volume de treino faz a diferença quando eu penso em articulações mais acometidas, ok? E algumas referências para vocês, né? Na verdade, mais uma referência, que eu vou deixar aqui como dica. Então, eu deixo aí o livro Musculação em Todas as Idades, comece a praticar antes que o seu médico recomende. Ele é um livro do Dr. Santarém, que é diretor lá do Instituto Biodelta. Quem quiser conhecer um pouco mais, ele traz uma linguagem super simples, né, tanto para leigo quanto para profissional. E aproveito para deixar aqui os meus contatos com vocês, Sandra Biodelta lá no Instagram e Sandra Nunes de Jesus no Facebook, mas eu confesso que eu tenho usado muito pouco o Facebook, então no Instagram eu consigo dar um suporte maior aí para quem precisar, ok? Espero que o pessoal tenha gostado, que vocês consigam, né, aplicar um pouco aqui do que eu comentei com vocês, e se vocês quiserem comentar comigo lá no Instagram, né, da outra vez do curso, muita gente me procurou, escreveu, trocou experiências, então eu estou super disponível aí para todos vocês, e mais uma vez agradecendo ao CREF. Professora Sandra, nós que agradecemos aqui todo o seu carinho e conhecimento e a mega oportunidade de você estar participando pela segunda vez da nossa maratona aqui de capacitações do CREF1. Nós temos aqui mais de 120 profissionais online até 10 horas da noite, muitos deles interromperam aí suas aulas para estar aqui adquirindo um pouquinho mais de conhecimento. Então, gente, de antemão, eu peço desculpas a alguns profissionais que são muitos questionamentos feitos, ainda mais em relação ao tema que a professora Sandra estava falando. Então, às vezes, não dá tempo, se eu ficasse interrompendo toda hora a professora Sandra, não ia conseguir concluir os pensamentos dela e o que ela tinha programado para hoje. Então, fica aberta a rede social da professora Sandra. Da outra vez, realmente, muitos profissionais entraram em contato, trocaram informações, ela respondeu questionamentos. Então, vocês podem ir lá, @Sandra Biodelta, que ela vai responder com todo carinho e atenção, tenho certeza a todos vocês. Professora Sandra, em nome do CREF1, agradeço mais uma vez seu carinho, seu conhecimento aqui, por estar passando o seu conhecimento para esses mais de 120 profissionais que passaram por aqui hoje à noite, né? Agradeço a todos os profissionais que tiveram aqui presentes, que não vou dizer nem que sacrificaram, mas que se colocaram à disposição para estar aqui adquirindo mais e mais conhecimento. Então, muito obrigado a todos, gente. Boa noite, bom descanso. Quem ainda vai trabalhar mais um pouquinho, bom trabalho. Agradeço a professora Sandra.
ao Igor, que está apoiando a gente aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. E amanhã tem mais. Não esqueçam os próximos episódios do Creflix. Amanhã tem Daniel Leão por aí. E o cara é fera. Simbora, moçada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Eu vou aproveitar para fazer um print de tela aqui, antes Opa, de que beleza. sair com vocês, tá bom? Porque aí depois eu posto o print de tela lá. Mas obrigada por tudo, viu? Espero que Nada. tenha atendido as expectativas aí do pessoal também. Um grande Maravilhoso, professora. abraço. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.